Abacuque, como a gente, passou por várias provações. Passou por várias lutas. E eu só vou ler o final. Como é que as coisas terminaram. Eu vou ler os versículos, Abacuque, no capítulo 3, os versículos de 16 a 18. Perdão, de 17 a 19. Ele diz assim, queridos, alguns chamam que esse é o Salmo de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Meu querido e amado, hoje é uma manhã especial, manhã de Santa Ceia, manhã que nós nos espelhamos na Tua Palavra. Olhamos para a Tua Palavra e vemos quais são os ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Aplicamos a Tua Palavra na nossa vida e te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um. Talvez algumas pessoas aqui chegaram, Pai, também vivendo um momento apertado, vivendo um momento de luta, de prova. Fala diretamente esse coração e que ela saia daqui renovada pela Tua graça, pela Tua misericórdia e com resultados diferentes na sua vida. Nós oramos pela fé no nome de Jesus. Amém. Amém. Se não me engano, essa é a quinta mensagem que nós estamos falando sobre fé, estamos falando sobre incredulidade, estamos falando sobre o pai da nossa fé, Abraão. E a palavra de Deus nos mostra, queridos, que a fé que nós temos, tem horas que ela espera contra a esperança. A fé que nós temos tem hora que ela tem certezas e convicções, mesmo quando tudo está dizendo o contrário. A fé que nós temos, ela permanece mesmo quando parece que já passou da hora de alguma coisa acontecer. Ela permanece quando parece que não tem mais tempo. Parece que não tem mais tempo como acontecer o que eu estou esperando, o que eu estou acreditando, o que eu estou orando, o que eu estou confiando em Deus. Tem horas que parece que não tem mais como esperar o que eu estou esperando. Vamos dar um exemplo, queridos. Jairo foi buscar Jesus. A filha dele estava à morte. E no meio do caminho veio alguém e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Esse é o momento, queridos. Não adianta mais ter fé agora, já morreu. Só que o Senhor Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas. Continua crendo. A fé, às vezes, querido, ela acredita em coisas que parece que não tem mais jeito. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Então a gente tem muitas passagens assim, né? Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós falávamos no domingo passado, quem estava conosco aqui, ouviu que Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele ia ter um filho, que ele tinha uma terra, ele ia ter uma posteridade, quando ele tinha 100 anos de idade. E diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora ele olhasse para o corpo amortecido dele, embora ele olhasse para a esterilidade de sua esposa, Sara,
ele não duvidou por incredulidade, pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Amém. Amém. Foi graças à fé daquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele não via como aquilo acontecer, não sabia de que jeito, não sabia de que forma, mas mesmo assim, pela fé, ele glorificou a Deus, ele deu glória a Deus e esperou. Então é uma coisa difícil, queridos, para a gente esperar. A gente quer tudo rápido, não é? E ele esperou, e aquilo que ele esperou se cumpriu. Amém. Amém? Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Amém. E aí, queridos, a gente faz um gancho aqui com Abacuque. O texto que hoje nós vemos é de um profeta que serviu a Deus num tempo difícil. Ele serviu a Deus quando a situação de Israel era dramática. Estava indo de mal a pior. As coisas estavam tomando um jeito que parecia que não tinha mais saída. Parecia que não tinha mais solução. Jerusalém já estava tomada pelos caldeus. A terra eles já tinham perdido. E agora ele se viu no meio de uma situação e estava a ponto de o povo de Israel ser extinguido da face da terra. Acabar com Israel. Acabar com os judeus. Então, e Deus levanta Abacuque para falar a esse povo. Então, como Abraão, que nós falávamos no passado, no domingo passado, Abacuque também tinha uma preocupação com o futuro, queridos. Ele via o futuro como um dia de angústia. Então, no versículo anterior ao que nós começamos a ler, o texto dessa manhã, ele via o futuro como um dia de angústia. Ele se angustiava em pensar no futuro. Por quê, queridos? A terra já tinha sido tomada. Eles já tinham perdido Jerusalém. E agora o povo estava a ponto de ser dizimado. Estava a ponto de sumir, desaparecer, se extinguir da face da terra. Então isso gerava muita preocupação em Abacuque, né? E nós vemos aqui a fé de Abacuque, querido, foi duramente provada. Amém? Amém? Pelos acontecimentos, pelas adversidades. E eu quero chamar a tua atenção, querido, o que determina, a gente estava cantando sobre o amanhã, o amanhã pertence a Deus. O que determina o nosso futuro não é o tamanho dos nossos problemas. Você pode ter problemas hoje que são muito grandes, são muito difíceis, são complicados, mas o que determina o nosso futuro não é o tamanho do nosso problema, mas como nós reagimos a esse problema. Se nós reagimos ao problema com fé ou com incredulidade. Se a gente reage ao problema confiando em Deus ou desistindo de Deus. Amém, queridos? Vocês estão aí, minha gente? Estão me acompanhando? Amém. O teu maior problema hoje não é o teu problema. O problema pode ser complicado. Quem tem um problema complicado aqui? O teu problema pode ser complicado, mas o teu problema maior é como você reage a esse problema. Como você reage a esse problema? Se você está reagindo com fé, numa posição de fé, numa atitude de fé, ou se você está reagindo numa posição de incredulidade, de dúvida, não tem mais jeito, não tem mais solução. E Abacuque, queridos, isso aconteceu, queridos, eu estou repetindo, porque a palavra a gente tem que repetir. Isso aconteceu com Abraão, como eu falava aqui no princípio, 100 anos, vai ter um filho. Como que aos 100 anos vai ter um filho? Só que naquele tempo, queridos, eles tinham uma saúde que a gente não tem hoje. Amém, querido? Eles
tinham uma saúde que a gente não tem hoje. Então, como aconteceu com Abraão, aconteceu com Abacuque. E acontece com a gente também. Alguém diga amém. Amém. Abacuque, querido, a princípio ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele tinha fé, mas a princípio ele ficou sem entender por que Deus estava permitindo acontecer o que estava acontecendo. A nossa carne. A gente às vezes tem hora que eu não entendo Deus. Por que Deus está permitindo acontecer isso que está acontecendo? Então Abacuque, a princípio, ele ficou sem entender. Porque a primeira reação dele aos fatos é que os fatos eram todos contrários, não só a ele, mas eram todos contrários à nação de Israel, eram todos contrários ao povo de Israel. Então Abacuque se viu ele, o seu povo, a nação, como vítima dos caldeus. Os caldeus foram que tinham tomado posse de Jerusalém. Os caldeus é que tinham levado eles para a Babilônia como exilados, está entendendo? Então, na cabeça dele, como é que Deus podia permitir que os inimigos do povo de Deus prevalecessem sobre os de Deus? A gente também pensa isso, querido. Como é que o cara não tem fé em Deus? Faz tudo errado e está se dando bem. E eu aqui, lutando, estou apertado. Então, Abacuque, querido, um profeta, um homem de Deus, um homem que tinha fé, a primeira reação dele foi se colocar, eu gosto de dizer, no modo de vítima. No modo de vítima. Até quando as coisas vão acontecer assim? Já viu uma pessoa no papel de vítima? Já viu, querido? É aquela pessoa que diz, tudo pior acontece comigo. Comigo tudo é complicado. Comigo tudo dá errado. Comigo nada dá certo. Você não conhece ninguém assim não, né, querido? Abacuque, para ele, a culpa era tudo dos caldeus. Nós estamos sendo vítima dos inimigos de Deus. Então, Abacuque, querido, ele entrou no modo que a gente pode chamar, modo, você está entendendo? Né? Bota no celular no modo avião, ele fica calado, né? Então, a gente às vezes, querido, sem perceber, entra no modo vítima. Está tudo dando errado. Eu sou mesmo um cara que comigo nada dá certo. Comigo está tudo complicado. Para mim não tem solução. Para mim não tem saída. Tudo que é pior acontece comigo. Esse é o modo vítima. Que é um modo de resignação. É um modo de conformação. Parece que a fé da pessoa, ela entra em coma. Você sabe que o coma é um estado que a pessoa não consegue reagir. A pessoa quando está em coma, ela não consegue reagir. Você vai lá dar um beliscão nela. Ela não reage. Ela não reage aos estímulos, ela não reage aos sons, ela não reage a nada. E às vezes, querido, a nossa fé, pelas coisas que a gente passa, a gente parece que a nossa fé entra em coma. A nossa fé fica apática, a nossa fé fica indiferente, a nossa fé fica interditada, né? Então eu queria lembrar você uma coisa, querido. Toda doença, queridos, ela começa na alma. Toda doença, antes de aparecer no físico, ela começa na alma, no interior da pessoa. A pessoa vai adoecendo no coração. Depois é que a doença aparece no físico. Só que a cura também é assim, querido. A cura começa na alma. Amém. A cura começa no coração da pessoa. Amém.
A cura, o médico, quando entra para ver o paciente, quando ele olha, ele diz assim: ela está melhor. Só pelo brilho dos olhos, só pela maneira de reagir. Aí o médico: estou vendo que a senhora está melhor. Aí ele: não estou melhor não, estou pior. Mas ela já começou a melhorar, querido, e já tem um brilho novo no olho dela. Entendeu, querido? Presta atenção nisso. A doença, ela não começou: apareceu isso. Não apareceu isso, não. Isso já estava cozinhando há muito tempo. Depois é que vem o físico. Só que a cura também é assim, querido. A cura começa primeiro na alma. Começa primeiro, vamos dizer assim, na fé. Começa primeiro no meu coração. Começa quando eu começo a acreditar que Deus vai me dar a solução, que Deus vai me dar a saída, que Deus vai me dar a saúde de volta. Amém, querido? Então, eu estou dizendo isso para você entender, queridos, o que aconteceu com Abacuque, porque o que aconteceu com ele também acontece com a gente, né? Ele, no primeiro momento, ele ficou decepcionado. Quem aqui já ficou decepcionado? Desapontado. Como Deus permite o que está acontecendo? Ele ficou se sentindo uma vítima dos inimigos de Deus. Ele ficou assustado com o risco que a nação de Israel estava correndo, porque Jerusalém já tinha sido tomada. E agora? E nós? O que vai ser de nós? Vamos ter outra terra? Abacuque, a princípio, ele ficou assustado, querido. Por isso é que ele entrou nesse modo, se eu posso dizer assim, vítima. A gente também pode dizer, querido, é um modo depressão, um modo desânimo, um modo apatia, um modo desapontamento. Mas presta atenção, eu te falei, querido, a doença começa na alma, depois é que vem para fora. A cura também começa na alma. Em algum momento, na depressão que Abacuque estava, no desânimo que ele estava, no desapontamento que ele estava, em tudo que ele estava vivendo, alguma coisa começou a acontecer lá no interior dele. Alguma coisa aconteceu com a fé dele que estava lá dentro dele, porque ele era um homem de fé. Podia nem parecer, como a gente, querido. Tem hora que a gente fala que quem ora diz: esse homem tem fé? Alguma coisa começou a acontecer lá dentro dele. Uma revolta, uma injustiça, uma maldade. Alguma coisa começou a acontecer dentro dele. Não é possível que Deus não esteja vendo o que está acontecendo. Presta atenção, queridos, o que estava acontecendo deu, parece que um choque de realidade nele. Presta atenção como é que às vezes a fé acorda. Às vezes a fé só acorda, querido, quando a gente leva um choque de realidade. Quando a gente se vê diante de uma situação que a gente não esperava que viesse a acontecer. E aí, olha só, do modo vítima, do modo depressão, desânimo, ele entrou num outro modo. O modo reclamação. Quem aqui conhece o modo reclamação? O modo reclamação, o modo murmuração, o modo questionamento. Ele começou a se queixar. Eu estou resumindo, querido, do livro de Abacuque todo. Ele começou a se queixar. Presta atenção, querido, que a queixa pode ser um bom sinal, que ainda existe fé dentro daquele coração. Amém, querido? A queixa pode ser um bom sinal. Existe uma fé que está bem conformada ali dentro. A queixa pode mostrar que alguma coisa começou a mudar ali dentro daquela pessoa. A gente às vezes tem que olhar as queixas dos outros e as nossas mesmo, querido, porque as queixas às vezes são um pedido de ajuda.
São pedidos de socorro. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Às vezes, querido, a pessoa, fazer outro exemplo, louvado seja Deus pela medicina, a pessoa quando começa a acordar de um coma, ela começa a brigar com o aparelho. Ela começa a ter espasmos. Ela começa a ter os tremelique. De repente o olho abre e fecha. Aí os parentes que estão perto, e ela mexeu o pé. Não, ela mexeu a mão. Não, você está ficando maluca? A pessoa começa a brigar, querido. Veja só como tem sentido com a nossa fé. A nossa fé às vezes entra em coma. Mas em algum momento, alguma coisa começa a mudar dentro da gente e a gente começa a brigar contra aquilo que a gente está vivendo. A pessoa que está em coma, ela começa a mostrar de alguma forma que tem alguém vivo lá dentro. Amém, minha gente? Amém. Às vezes ela quando se mexe, briga, e está brigando com o aparelho, e ela está tirou tudo tirou o acesso, é um sinal de que ela está acordando, é um sinal que ela está despertando, é um sinal que ela está voltando à vida. Amém. Então, queridos, a gente primeiro, então presta atenção, querido, às vezes a gente quando fica decepcionado, desapontado, a primeira coisa é depressão, é desânimo. Não quero mais saber de nada, quero largar tudo, quero desistir, chega. Não aguento mais isso, cansei. Só que, às vezes a gente sai desse modo e a gente vai para outro. A gente vai para a reclamação, para a queixa, para a murmuração. Quem aqui gosta de reclamar? Olha aqui, querido, uma coisa. Tenha paciência com a pessoa que reclama. Porque ela está reclamando, é porque ela está vivendo uma situação que ela não sabe resolver. Ela não sabe como encontrar uma solução. Ela está reclamando porque ela está vendo que a vida dela está correndo risco. Ela está correndo risco de perder alguma coisa. Então ela reclama do que for, do governo, ela reclama da igreja, ela reclama porque, na verdade, querido, essa pessoa que reclama, ela tem um problema que ela não consegue resolver. Então ela reclama. Então tenha paciência de você quando você reclama. Quem é que aqui tem coragem de dizer, eu não reclamo nunca. É uma santa. Né? Talvez dentro de casa, querido, tem alguém que reclama, vive reclamando. Sabe por que está reclamando? Tem um problema que não sabe resolver. Está reclamando, está correndo o risco de perder a pensão. Está correndo o risco de perder a sua fonte de renda. Está correndo o risco de perder a saúde. Aí ela começa a reclamar. Então, querido, a reclamação, às vezes, é um bom sinal. Porque só reclama, querido, quem está vivo. Morto não reclama, querido. Só reclama quem está vivo. Então fala para o teu irmão, graças a Deus eu estou vivo. Presta atenção, querido. Abacuque primeiro ele ficou deprimido, ficou desanimado, ficou no eu sou uma vítima, nós somos uma vítima, como é que pode estar acontecendo? Ele fez várias perguntas para Deus, ele questionou Deus, ele foi à presença de Deus, né? Ele ficou no modo desânimo, vítima, depois ele viveu, vamos dizer assim, um tempo no modo reclamação. Alguns de nós, queridos, já vivemos esse tempo também, reclamando, murmurando, botando a culpa em alguém. Quem aqui já passou um tempo botando a culpa em alguém de um problema que você estava tendo? Ninguém. Só uma congregação santa.
Queridos, muitos de nós passamos, às vezes passamos um grande tempo falando mal de uma única pessoa, como se ela fosse a culpada de tudo. E Abacuque, é bom a gente ver, Abacuque passou um tempo, querido, reclamando dos caldeus. Para eles, os caldeus eram o inferno, os caldeus eram os inimigos, os caldeus mereciam tudo de pior. Então ele passou um tempo reclamando, questionando Deus, fazendo perguntas. Ele começa: até quando, Senhor? Até quando eu vou aguentar isso? Talvez essa é uma pergunta que você faz. Agora preste atenção, querido, que a grande vantagem de Abacuque, que também pode ser a nossa, é que apesar de ele se colocar no lugar de vítima, de reclamão, ele manteve o relacionamento dele com Deus. As reclamações dele não afastaram ele de Deus. A depressão dele não afastou. Olha, Senhor, eu estou aqui na maior depressão, mas eu estou contigo. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro, não é? Então, Abacuque, queridos, ele manteve o seu relacionamento com Deus, ele manteve a sua conexão com Deus, podemos dizer assim. Meu irmão, tem horas que, se você quiser desanimar, desanima. Tem horas que você tem direito de ficar deprimido. Você não é proibido de ficar deprimido, não. Tem hora que você tem direito de ficar deprimido, porque só você sabe o que você enfrenta. Amém? Aí tem os espirituais: não pode ficar deprimido. Como que não pode ficar deprimido se Elias ficou deprimido? Se Davi ficou deprimido? Se Abacuque ficou deprimido? Amém, querido? Amém. Vocês estão aí? Amém. Né? Tem horas que você pode se deprimir, querido. Você pode se achar uma vítima. Tem hora que você pode reclamar, murmurar, mas não deixe essas coisas cancelarem o teu relacionamento com Deus. Amém. Não cancela Deus na tua vida, não, meu irmão. Amém. Não se afasta do teu relacionamento com Deus. Ora a Deus do jeito que dá para orar. Pastor, a única maneira que dá para orar para Deus é dizer misericórdia. Pois diga misericórdia, minha irmã. Amém. E essa foi a grande vantagem de Abacuque, queridos. Ele desanimou, ele deprimiu, ele reclamou, mas ele não se afastou de Deus. Amém. Fala para o teu irmão: meu irmão, a tua cara. Só você sabe o que é que você tem passado, mas você não se afastou de Deus. Aperta a mão do teu irmão e dá parabéns a ele. É para dar parabéns a ele. Aleluia. Por isso que as pessoas falam: pastor, estou numa depressão, vale a pena a igreja? Vale. Pastor, eu estou com uma raiva de Deus, vale a pena a igreja? Vale. Eu estou com ódio do pastor, vale a pena a igreja? Vale. Por quê, querido? Porque Deus faz. Amém. O que você não pode, querido, né? Agora tem a moda do cancelamento. Meu irmão, tu pode cancelar todo mundo, pode até me cancelar, mas não cancela Deus na tua vida. Senão você perde cancelar. Não cancela Deus na tua vida. Olha aqui, querido, todos nós aqui, a gente tem parentes, amigos, irmãos, com quem a gente está sempre brigando. Tem alguém na tua família com quem você está sempre batendo boca? Está sempre brigando? Está sempre se desentendendo? Você tira essa pessoa do teu relacionamento? Quem é que briga com mãe? Ninguém. Quem é que briga com pai? Quem é que briga com sogra? Quem é que briga com genro? Com nora? Quem é que briga com a mulher do teu filho? Você briga, mas depois, querido, depois fica tudo bem. Amém, querido? Porque é família.
Família é assim, minha gente. Família é atrito. Família é discussão, é confusão. Mas no final tudo acaba em pizza. Amém? O meu pai, uma maneira dele resolver lá em casa, quando as coisas esquentavam, saudade do meu pai, quando as coisas esquentavam, ele dizia assim, vamos fazer um churrasco. Era assim que ele resolvia. Com comida. Botou comida, aí todo mundo chega perto, se aproxima. Então, queridos, só para lembrar, queridos, a grande vantagem de Abacuque é que ele não se afastou de Deus. Ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar, ele até reclamava, viu, meu irmão? Você tem direito de ir à presença de Deus e reclamar com Deus. Deus, eu não estou entendendo. Deus, por que as coisas estão assim? Levar seus questionamentos. A Bíblia está cheio de profetas, de pessoas que foram à presença de Deus com os seus questionamentos, Senhor. Até Davi mesmo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Salmo 13. Você pode ler lá, ele perguntando a Deus, né? Então veja só aqui, do Abacuque, a princípio ele ficou para baixo, deprimiu, desanimou, reclamou. Na verdade, querido, Abacuque estava muito assustado. Ele estava muito assustado com o amanhã. Ele estava muito assustado com o futuro. O que seria da nação de Israel? O que seria do povo judeu? O que seria de Jerusalém, que nessa ocasião estava na mão de outros? Mas ele não abriu mão do relacionamento dele com Deus. E foi no momento de oração, se você percebe esse livro, você lê, ele tem uma estrutura, ele questiona Deus, Deus responde, ele questiona Deus, Deus responde, até que ele entra em oração. Primeiro a gente reclama, queridos. Primeiro a gente se queixa. Primeiro a gente desanima. Mas chega um momento que a gente ora. Né? Foi Jonas, depois de 3 dias na barriga do grande peixe, é que ele foi orar pela primeira vez. E era profeta também. Ele já estava 3 dias lá dentro e não tinha orado. Foi Jeremias, querido, que estava lá no cárcere interior, e ele falou, Senhor, né, o Senhor não vai me tirar daqui? Aí Deus vira para ele, invoca-me e te responderei. Queridos, a verdade é que a vida traz momentos que a gente não consegue nem orar. A gente não consegue nem orar, não é? E foi no meio de uma oração de Abacuque é que a ficha caiu. Se você ler essa oração, que é esse capítulo 3, a princípio ele fala coisas até pesadas, podemos dizer assim, né? Mas no meio da oração a ficha caiu. Ele entendeu que tudo aquilo que ele, o povo, a nação estava passando, era uma grande provação. Era um grande aperto que eles estavam passando. Que tudo aquilo ali Deus permitiu acontecer para dar um choque de realidade no povo, para acordar a fé do povo de Deus. E aí ele caiu em si, que no tempo de Deus, Deus ia salvar a nação, Deus ia salvar o povo, Deus ia salvar Jerusalém. E como assim veio a acontecer, queridos. Amém. Por isso que ele diz no versículo 17, 18, que eu quase não falei nada, né? Ele diz assim, né? Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça tudo de pior, ainda que aconteça tudo de pior, os campos não produzam mantimento, ovelhas desapareçam, não haja mais gado. Ele tomou uma decisão, eu vou me alegrar no Senhor. Amém. Eu vou confiar no Senhor. Glória a Deus. Ele tomou a decisão de esperar em Deus. Aleluia. O Abraão, querido, ele tomou a decisão, eu vou esperar em Deus, vou dar glória a Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou me alegrar no Deus. Amém. Porque esse é um problema que Deus vai resolver. Amém.
Em vez de eu ficar aqui abatido, reclamando, murmurando, eu vou entregar isso na mão do Senhor e Deus vai resolver no momento dele, na hora dele, e tudo que ele faz sempre melhor. Amém, amém, querido? Está me correndo aqui na minha cabeça um momento que eu passei na minha vida, tem até o Vitor aqui como testemunha. Eu estava no Engenho Novo, era pastor do Engenho Novo e vivi um momento difícil, complicado. Pastor da igreja, enfrentando, novinho, tinha 1 ano de ordenado, sabia nada, mas estava ali como pastor. E eu me lembro, Deus, me tira daqui, Senhor. O povo não gosta de mim. O povo se queixa das minhas mensagens. Todo mundo me critica. O momento que eu vivi, querido. E eu pedi a Deus, me tira daqui, Senhor. Deus me respondeu. Lá Ele me deixou. E aí eu me lembro um dia, querido, que eu estava lá em cima no meu gabinete e disse, Deus, a minha vida está na tua mão. Faz de conta que eu sou um sabonete na tua mão, Senhor. Me usa até quando o Senhor quiser. Se é o teu desejo que eu fique aqui, eu fico aqui o resto da minha vida. Queridos, eu fiz essa oração no domingo. Na segunda-feira, Deus me tirou de lá. Quando eu não estava pedindo mais, querido, Deus deu. Amém? O que Ele queria? A minha submissão. O que Ele queria? A minha obediência. O que Ele queria? Sai desse modo murmuração. Dá uma cutucada aí. Acerta o fígado. A vesícula. Meu irmão, sai desse modo murmuração. Começa a glorificar a Deus. Começa a exaltar a Deus. Começa a bendizer a Deus. Amém? Espera em Deus. Enquanto espera, dá glória a Deus. Estou terminando, queridos. Para servir a ceia. Dizem os autores bíblicos, que é sempre bom a gente trazer isso, que Abacuque, Naum, Sofonias e Jeremias, 4 profetas, foram os profetas mais hostilizados, mais atacados, mais perseguidos. Por isso que às vezes a gente diz, por que tu está jeremiando aí? Porque o livro de Jeremias, ele está sempre se lamentando, ele está sempre se queixando. A nossa cara, minha gente. Amém, querido? Diz que eles foram os mais rejeitados. Por quê, querido? Eles profetizaram para Israel num tempo de grande turbulência, num tempo que Israel corria o risco de perder definitivamente Jerusalém e ser extinguido da face da terra. E Deus usou esses homens, a palavra deles foi uma palavra mais dura, mais difícil, mas às vezes, querido, Deus tem que nos dar um choque de realidade para a gente acordar. Amém? Amém. Dá um choque de realidade para a pessoa acordar, despertar a fé, não é, queridos? E Israel, querido, Naum pregou, Abacuque pregou, Sofonias pregou, Jeremias pregou, todos eles pregaram quando Israel estava correndo o risco de sumir da face da terra. E Israel sobreviveu. Amém. Amém, querido? Amém. Quer dizer que a palavra deles não foi em vão. Foi Abacuque quem disse, queridos, está lá no capítulo 2, que o justo viverá pela sua fé. Fala o nome. Você sabe o nome de quem está do teu lado? Tia Vera, você vai viver pela sua fé. Você vai viver pela sua fé. E aí a pergunta para nós hoje, que é: como é que está a nossa fé? Como é que está a sua fé hoje, querido?
Quais são as escolhas que você está tomando diante dos desafios que você está passando, as provações, os apertos? Como é que está a sua fé? A sua fé está no modo vítima? Tudo está acontecendo de pior. Não tem mais saída. Não tem mais solução. Isso não é para mim não. Esse negócio de ser crente não é para mim não. A sua fé está no modo vítima? Ou a sua fé está no modo murmuração? Reclamando? Se queixando? Meu irmão, independente do que esteja acontecendo do lado de fora, confie em Deus. Amém? Amém. Se alegra em Deus. Amém. Entrega a sua luta ao Senhor. Aleluia. E espera nele, que o mais Ele fará. Glória a Deus. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu gosto de um salmo que é o Salmo 27, onde ele diz, o salmista: ainda que exércitos se levantem contra mim, ainda que aconteçam guerras, eu confiarei, porque eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Salmo 27. Diga aí, querido: eu creio que eu verei a bondade do Senhor aqui nessa terra dos viventes. Amém, Jesus. E eu dou toda a honra, eu dou toda a glória a Ele. Amém. A salva de palmas ao Senhor. Então, queridos, ao participar da mesa nessa manhã, a mesa é um memorial, a obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós vamos nos examinar. E antes de participar do pão, do cálice, a gente vai orar e vai se examinar. Meu irmão, essa mesa não é da Igreja Nova Vida, do Catecismo. Pode dar. Essa mesa é do Senhor Jesus. Você tem um relacionamento com o Senhor Jesus? Participe da mesa. Porque essa mesa é cura, essa mesa é restauração, essa mesa é força, essa mesa é saúde. Amém? Se examinar é fácil. Como está a minha fé diante dos desafios que eu tenho passado? Desafio. Como está a minha fé diante dos apertos, as provas que eu tenho passado? Será que eu estou desanimado, abatido, deprimido? Será que eu estou no modo reclamação, murmuração? Então, nesse primeiro momento, queridos, eu confesso que tem hora que me bate uma tristeza, um desânimo. Quem aqui tem isso de vez em quando? Tem hora que a gente reclama, que a gente murmura, a gente não quer murmurar, mas a gente reclama. Então, vamos reconhecer, querido, somos humanos. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Então, em primeiro lugar, quando participarmos do pão, vamos reconhecer, querido, e pedir perdão. Tem hora, Senhor, que eu me coloco no papel de vítima. Tem horas que eu me coloco no papel de que a culpa é dos outros. Tudo que eu sofro por causa de outros. Às vezes nós nos colocamos nesse papel e nós só temos que reconhecer a verdade. Me perdoa, Senhor. Me perdoa também, Pai, quando eu reclamo, eu murmuro. Às vezes, Pai, eu estou reclamando porque eu estou vivendo um problema que eu não sei como resolver. Eu reclamo porque eu estou vivendo um problema porque a minha vida está correndo risco. Minha
família, minha saúde, minha vida financeira. Nós apenas queremos reconhecer diante de Ti, Pai, que não são poucas vezes que, como Abacuque, a gente desanima, a gente deprime, a gente se abate, e às vezes a gente reclama, murmura, se queixa. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas muitas reclamações, as nossas muitas queixas. Perdoa, Senhor, quando nós nos afastamos de Ti, Pai. Por causa dos problemas, não queremos vir à igreja. Por causa dos problemas, não queremos orar. Por causa dos problemas, não queremos ouvir um louvor. Por causa dos problemas, não queremos ler a Bíblia. Perdoa-nos, Pai. Porque quando estamos tomando esse caminho, estamos tomando um caminho que não traz solução nenhuma. Abraão nos ensinou, Pai. Abacuque também nos ensina que o caminho é o caminho da gratidão. É o caminho do dar graças a Deus. É o caminho de glorificar a Deus. Enquanto eu espero e não sei resolver o problema que eu tenho, eu glorifico a Deus. Eu bendigo a Deus. Eu me alegro em Deus. Eu canto para Deus. Eu oro para Deus. Eu bendigo o nome do Senhor. Esse é o caminho, Pai. Esse é o caminho que vai trazer a solução. Então, perdoa-me, meu Pai. Perdoa os nossos desânimos. Perdoa-nos, Pai, quando a gente fica abatido. Perdoa quando a gente não quer nem ver ninguém. Perdoa-nos, Pai, quando a gente reclama, se queixa, murmura. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos com Teu sangue precioso. E desperta em nós, Pai, um prazer em glorificar o Teu nome. Um prazer em dar graças a Deus. Desperta em nós, Pai, gratidão. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos mantido perseverantes na fé. Obrigado, meu Pai. Se hoje eu estou vivo por causa do Senhor. E eu dou graças, eu bendigo, eu exalto. Obrigado, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Dê graças a Deus. Participe do pão, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Na hora de participar do cálice, querido, eu vou aproveitar aqui uma coisa que a gente vê. A maior preocupação de Abacuque é porque Israel estava correndo risco de perder a sua terra. Definitivamente. Israel estava correndo o risco de deixar de existir como um povo. Então, querido, abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos, traz essa palavra para você. Por que você hoje corre o risco? Corre o risco de perder saúde, corre o risco de perder financeiramente, corre o risco de perder família. Por que você corre risco? Abacuque diz que ele ficou assustado, porque quando ele pensava no futuro, ele via o futuro como um dia de angústia. Talvez alguns de nós estejamos muito preocupados com amanhã, com o futuro. E o que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? E nós vamos fazer, queridos,
entregar isso nas mãos do Senhor. Entregar isso nas mãos do Senhor e declarar pela fé que nós esperamos nele a salvação. Assim como ele enviou, quando Naum pregou, ele mandou salvação para Israel. Quando Sofonias pregou, ele mandou salvação para Israel. Quando Jeremias pregou, ele mandou salvação para Israel. Quando Abacuque orou, ele mandou salvação para Israel. Então Deus hoje, nós colocamos nas mãos dele e esperamos dele a salvação. Esperamos dele a restauração. Esperamos dele a cura. Esperamos dele o que só ele pode nos dar. Então, meu Pai, com esse cálice que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu te entrego, Pai, aquilo que me assusta, aquilo que me dá medo, aquilo que faz meus joelhos tremerem, como disse o profeta Abacuque. Eu te entrego. E ainda que as coisas estejam como estão, eu vou glorificar o teu nome, eu vou bendizer o teu nome, eu vou exaltar o teu nome, eu vou declarar que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu advogado, Jesus é o meu médico, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é a minha rocha, Jesus é a minha fortaleza. Vai, meu irmão, coloque isso na sua boca. Jesus é a minha fortaleza. Onde eu vou, Ele vai na frente. Jesus é o meu general de batalha. Jesus é o Senhor dos exércitos. Entregamos nas tuas mãos, Pai, aquilo que nos dá medo. Entregamos nas tuas mãos aquilo que a gente corre o risco e confiamos que a resposta do céu vai vir do Senhor. Abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor.